a palavra de Deus para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 5. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 1 e diante. Fala assim. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Olha forte, pode acertar aí. Jesus, ele fazia e ensinava. Então, para formar discípulo, tem que fazer e ensinar. Para ganhar jovem ganhar jovem, tem que fazer e ensinar. Fazer a vontade de Jesus, ensinar a palavra de Deus. Aí tem efeito. Então, Jesus, ele fazia e ensinava. Então, por isso que ele formou 12 discípulos. Então, você tem que fazer a vontade de Jesus, ensinar outros a fazer a vontade de Jesus. Você tem que ser fiel, você tem que ter compromisso, para que outro venha ter compromisso. Você tem que ser homem de oração, mulher de oração, para que outro venha também olhar para ti e também pegar o teu ritmo de oração. Você tem que estar cheio de amor para formar discípulo que vai fazer também aquilo que você faz. Então, Jesus, ele ensinava, mas também Jesus fazia. Jesus fazia, ensinava as pessoas a fazer, e fala que formou 12 discípulos. Ou se desviou, negou Jesus, saiu, mas o que aconteceu? 11 foram salvos, libertos, transformados, convertidos e levaram a palavra de Jesus até os confins da terra. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então aqui fala que Jesus ele morreu, ressuscitou, andou 40 dias na terra com seus discípulos ensinando, e depois ele foi para o céu. Estando com ele, determinou que ele não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouviste. Então Jesus falou assim: não saia de Jerusalém, mas fique na promessa do Pai, mas espere a promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Então a promessa é para nós. Você tem promessa do Pai? Você tem promessa de Jesus? Então a promessa é para quem persevera na promessa. Então aqui fala que Jesus prometeu para eles. Jesus me prometeu também. Eu tenho promessa de Jesus. Quando nós temos promessa de Deus, irmão, nós temos que ficar na vontade de Deus. Então a vontade de Deus foi essa: ficar em Jerusalém. Não saia, fique em Jerusalém. Não saia da promessa. Então só vai acontecer a promessa de Jesus na tua vida se tu perseverar aliançada com ele. Se tu quebrar a aliança e sair, irmão, é perigo. É perigo. Muita pessoa quebra a aliança, sai. Alguns voltam, alguns não conseguem voltar. O inimigo, eu sei falar, no mundo. Mas quando nós recebemos uma promessa de Deus, quando nós ficamos na vontade de Deus, perseveramos na vontade do Senhor, a promessa vai se cumprir para nós e para a nossa família. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, essa é a maior promessa, é a família sendo salva. A maior promessa é essa, porque uma alma tem muito valor para Deus. Uma família tem muito valor para Deus. Então, a promessa de Deus vai ser realizada para aquele que perseverar na vontade do Senhor Jesus. Aquele que persevera na vontade do Senhor Jesus alcança a promessa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fique ligado, irmão. Você vem para a igreja para receber a palavra. Então se liga com a palavra, porque isso é muito importante para nós.
seja prudente, receba tudo isso que você vai precisar na tua caminhada. Porque o homem, quando não anda na promessa, quando o homem não valoriza a promessa, sabe o que acontece? Ele perde muito poder. Tem um que não valoriza a promessa, que eu me lembrei agora. Foi Esaú, tinha a promessa de Deus, mas não valorizou. Jacó queria a promessa. Até fez Esaú jurar. Pelo um prato de comida, Esaú vendeu a promessa da primogenitura e Jacó recebeu. E fala que aconteceu, que Jacó foi pai de multidão. Porque ele viu que um valorizou a promessa e o outro não valorizou. Então assim que é também o povo de Deus. Os prudentes valorizam a promessa, os nesses não estão nem aí. Não digo muito para as promessas, mas os prudentes sabem que a maior promessa é nós ser chamado filho de Deus. A maior promessa é nós andar nos caminhos do Senhor e ser instrumento de Deus. E tudo que o Senhor prometeu para a nossa vida vai se cumprir. Tudo que Ele prometeu. E aqui eles tomaram posse da promessa. E fala que Deus deu a promessa, Jesus deu a promessa e eles tomaram posse, ficaram em Jerusalém. Porque na verdade João batizou com água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo. Não muito depois desse dia. Então aqui, olha, o João batizou com água para arrependimento. Mas Jesus falou, olha, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. E vai ser logo, no próximo dia. Então é promessa. Você já é batizado no Espírito Santo. É promessa. Você já fala língua estranha. Você tem dom espiritual, dom de visão. Você tem algum dom. Você tem algum dom. Isso é promessa. Você vem para a igreja para buscar a unção, para buscar o batismo na unção. É para nós isso, é promessa. Fala que quando eu compreendi sobre o batismo do Espírito Santo, era novinho ainda. Eu busquei essa promessa. Na vigília, no escudo, de manhã cedo eu estava orando, e muitos foram batizados na minha frente. E eu disse, Senhor, por que eu não sou batizado? Eu comecei a ser batizado, eu quero. Mas chegou o momento certo, que na minha casa, o Espírito de Deus me visitou e foi batizado. Naquele momento eu tomei posse, Deus confirmou. Então a promessa para nós. O Espírito Santo quer batizar adolescente, adulto, jovem, ancião. É a promessa para nós, mas nós temos que buscar essa promessa. Buscar, porque é no batismo do Espírito Santo que nós vamos ter força para resistir às tentações. Vamos ter força para dizer não para o diabo. Quando o diabo vem com a proposta dele, com os pratos dele, que vem para matar, roubar e destruir. É não só que nós vamos ter força, vai-te embora, Satanás. Aqui nessa casa tu não entra, porque a nossa vida é uma casa. E quando nós estamos ligados com Jesus, quando nós estamos buscando as promessas, nós recebemos. Então a promessa é encher ele com o seu Espírito. Encher os discípulos com o Espírito Santo para fazer a obra. E a obra era levar o reino dele. Era para divulgar o nome de Jesus. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. Então promessa para nós. Se você não tem o Espírito Santo ainda, busca ele. E quando você for batizado no Espírito Santo, tu vai ter força e tu não vai mais contar mentira. Porque que conta mentira está fazendo a vontade do diabo. E fala que o diabo ele é o pai da mentira. Quando a pessoa é cheia de Espírito Santo, fala a verdade, anda na verdade, adora o Senhor na unção, vem para a igreja para buscar o Senhor, porque sabe que o melhor lugar é a casa de oração. Então aqui fala que essa é a promessa, se nós é cheio de Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia de Espírito Santo, obedece ao pai, obedece à mãe, é cheio de Espírito Santo, tem um coração dito, puro, porque o Espírito de Deus está na casa. Agora, quando não está cheio de Espírito Santo, o inimigo entra dentro, a pessoa é rebelde, a pessoa tem vergonha do outro, a pessoa fala mal dos outros, porque não tem ainda o Espírito de Deus. Isso aqui é ensinamento. Por isso que é bom nós aprender a palavra, porque a palavra traz para nós libertação. Conhecerem a verdade vos libertará.
Então aqui falar sobre isso. Então a Espírito Santo é para isso, para nós capacitar, para nós usar, para nós gerar vontade e desejo para nós orar, para nós ler a Bíblia. O homem cheio do Espírito Santo tem prazer em estar na presença do Senhor. A mulher cheia do Espírito Santo tem o prazer de estar na presença do Senhor. Canta na unção, prega na unção, ensaia, passa tempo falando com Jesus. E aí, o Espírito de Deus está todo o tempo na casa. Porque está buscando. A unção todo dia é renovada. A unção. E a pessoa recebe alegria, paz, força, vigor. Bom ânimo, porque o Espírito de Deus é Ele que nos leva para fazer a vontade do Senhor e que nós impulsiona. E aqui mais na frente. Aquele, pois, que se havia ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Então aqui fala que ele queria restauração para o reino de Israel. Então falaram para Jesus, então vai restaurar o reino de Israel nesse tempo? Porque o reino de Israel estava o quê? Estava escravizado pelos romanos. O romano mandava Israel, tinha que pagar imposto. Ele maltratava os israelitas, os romanos. Então ele queria o quê? Um salvador, um libertador, para restaurar a sorte dele, que ele estava sofrendo. E perguntaram para Jesus. Mas Jesus veio para restaurar, sabe o quê? O ser humano. Jesus veio para restaurar aquele que está oprimido, aquele que está quebrado, aquele que está precisando, sabe o que? De uma restauração. Jesus veio para isso, para restaurar, para trazer alegria, paz, onde tem medo, tristeza, angústia, onde tem depressão. Isso é restauração. Mas para isso alguém tem que falar de Jesus. Alguém que está cheio de Espírito Santo para evangelizar numa penitenciária, no hospital. Tem que estar cheio de Espírito Santo, porque se tu for orar para um doente, cada doença entra para ti e fica doente. Tem uma irmã que ela queria fazer obra como o pastor fazia. O pastor tinha, sabe o que? Intimidade com Deus. O pastor chegava lá, em nome de Jesus, enfermidade, vem para a minha mão. Em nome de Jesus, passava para a mão dele. Agora eu te jogo bem longe, enfermidade, dá uma pedrada na enfermidade. Aí, uma viu isso, o pastor é usado assim, queria ser